E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS, estou aqui para mais um comparativo. Dessa vez é o Samsung Galaxy A5 Duos e o Samsung Galaxy S5 Mini Duos. Ambos, como vocês perceberam, Duos, né? Mas existe aí a diferença, né? O Samsung Galaxy A5 ele só é comercializado com 4G, tá, pessoal? 4 e 3G, enquanto o S5 Mini 3G. Eu não sei se para ele teria uma versão 4G também, tá, pessoal? Então vamos lá. Enquanto o A5 foi anunciado em outubro de 2014, o S5 Mini foi anunciado em agosto de 2014. E os lançamentos, o S5 no mesmo mês de pronunciamento, ele já foi lançado. Enquanto o A5 ele foi anunciado em outubro de 2014 e lançado em novembro de 2014. Vocês podem perceber que existe uma diferença aí das dimensões, né? O A5 ele é um pouco maior, um pouco mais largo, mas ele é bem fino em relação ao S5 Mini. E o S5 Mini ele é mais leve em relação ao A5, certo, pessoal? Chip Nano SIM para o A5 e o Micro SIM para o S5 Mini. E o S5 Mini ele conta com o leitor de impressões digitais. Ele tem certificado IP67 para duração não, né? Seria duração de até 30 minutos debaixo d'água ou 1 metro, né? E vamos agora aqui para a tela, né? Tela que é um negócio muito bacana desses dois aparelhos, né? É uma Super AMOLED Capacitive Touch de 16 milhões de cores. A Super AMOLED está fazendo eu até mudar o meu conceito, porque eu gosto muito de telas IPS, tá? O A5 ele tem uma tela do tamanho de 5 polegadas, enquanto o S5 Mini 4,5 polegadas, né? Mas ambos possuem a mesma resolução, 720 por 1280 pontos, né? Que seria uma resolução HD. Só que o S5 Mini ele leva vantagem na densidade de pixels, 326 contra 294, por causa do tamanho da tela. Ambos têm TouchWiz, apesar dele não discriminar aqui para o A5. Ambos na versão 444. Aqui, o processador. O processador do A5 ele é um Snapdragon 410, Cortex A53, quad-core de 1.2, Adreno 306. Ele já faz parte da nova safra aí da Qualcomm para os processadores de 64 bits, que quem começou com isso foi o Grand Prime. E o S5 Mini ele foi lançado com um processador e parece que ele está vindo com outro processador agora. Por isso que ele só especifica quad-core de 1.4. Certo, pessoal? Ambos possuem entrada para cartão microSD de 64 GB. O A5 ele tem 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória de armazenamento, enquanto o S5 Mini ele tem 1,5 GB de memória RAM e 16 GB de memória de armazenamento. Aqui pequena vantagem, mas uma vantagem que tem que se considerar bastante do A5, que são os 2 GB de memória. Câmera a câmera primária, que seria a traseira, né? 13 megapixels para o A5 e 8 megapixels para o S5 Mini. Poderia ter sido melhor essa câmera do S5 Mini, tá? Praticamente metade do S5, né? Ambos filmam a 1080p, 30 fps. A câmera do A5 é de 5 megapixels, tipo, é a câmera igual do Grand Prime, câmera para selfie, enquanto a câmera do S5 Mini é de 2.1 megapixels. E filma em Full HD. Ambos filmam em Full HD, tá, pessoal? Tanto a câmera traseira quanto a frontal. Mas o A5 ele leva a vantagem de ter uma resolução maior da câmera frontal, tá bom, pessoal? Rede sem fio ABGN para ambos, Dual Band, Hotspot, Wi-Fi Direct somente para o S5 Mini, mas não sei se tem para o A5. Eu andei mexendo, não vi se tem ou não o Hotspot, tá? O Wi-Fi Direct, desculpa. Bluetooth 4.0 para ambos, AGPS com GLONASS para ambos também. NFC somente no A5, ele não especifica no S5 Mini. Porta infravermelha no S5 Mini, tá? E rádio FM no A5 e não tem no S5 Mini. E ele fala que recording, quer dizer, você pode gravar então a rádio, porta micro USB para ambos, mas não especifica se tem suporte para MHL e para OTG, tá, pessoal? Sensores, acelerômetro, proximidade e compasso para ambos, né? E que mais? Giros somente no S5 Mini e frequência cardíaca também no S5 Mini, tá? Vantagem, né, para o S5 Mini. Até agora eu estou vendo que
a grande vantagem seria o A5 em relação ao S5 Mini. O S5 Mini ele tem algumas particularidades, tá, que o tornam realmente diferente dos mid-ranges do mercado, tá? O A5 também, mais pelo design, certo? E vamos lá. A bateria não removível de lítio-íon de 2.300 mAh para o A5 e 2.100 mAh de lítio-íon para o S5 Mini. É melhor a bateria do A5, como a gente pode ver. Agora, a questão de consumo eu já não sei, porque um tem meia polegada a menos que o outro. Eu não sei quanto ao processador, se ele também é um processador otimizado para consumir menos bateria, entendeu? Então isso muito que varia de celular para celular. Tá ok, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu acho que, eu vejo assim. Se alguém está na dúvida entre o A5 Duos e o S5 Mini Duos, você tem que levar em consideração o seguinte: atualização, ambos serão atualizados para o Android 5. Certamente o S5 Mini será. O S5 Mini ele tem a vantagem do leitor de impressões digitais e do batimento cardíaco. Essa foi a única vantagem que eu vi que ele tem. E o processador que é um pouquinho melhor se for de um quad-core de 1.4. Tá bom, pessoal? No restante, ele tem também, aqui pelo que eu estou vendo, HDR, outro não tem. Eu não sei se tem, eu não vi as funções ainda do A5. E o A5 ele leva a vantagem dele ter, por exemplo, o compartimento lateral. Você não precisa abrir o celular. Compartimento lateral, as tarjetinhas para você colocar e tirar o chip e o micro SD. Tá bom? Ele tem 2 GB de memória RAM, que isso o torna assim rodar mais fluido o TouchWiz, apesar do TouchWiz estar bem otimizado nessa versão. Que mais? Ele tem aqui 13 megapixels de câmera para quem gosta de tirar foto, assim como eu. Isso é um fator a ser pensado, a câmera frontal de 5. Então, eu vejo assim que a vantagem maior mesmo, pessoal, ele tem o NFC, que também isso, o NFC para mim é igual o batimentos cardíacos do S5 Mini, tá? Então fica mais ou menos entre elas por elas aqui. A bateria leva vantagem também. Tem uns aí que não gostam aí do celular que a bateria não removível, tem outros que gostam. O S5 Mini ele tem a bateria removível. Só que o A5 ele tem a vantagem de ser já 4G. Então essa é a grande vantagem que ele tem. E alguém pode achar ou não vantagem, ele tem a tela maior de 5 polegadas e ele já vem com suporte para o Nano SIM, que é o chip de operadora menor que tem aí no mercado. Tá? Tem muitas pessoas que falam que isso é algo contra, aí já não sei. Eu preciso ainda fazer os prós e os contras desse celular. Mas entre um e outro, o S5 Mini ele custa, ele sai bem mais em conta do que o A5, certo? Então aí você vai ter que balancear aí, ou você quer alguns recursos que provavelmente você não vai usar, que é o frequência cardíaca, mas você vai usar com certeza o leitor de impressões digitais e caso caia na água, o seu celular não vai sofrer dano algum. Já o A5 ele não tem nenhuma proteção contra água, tá, pessoal? Essa que é a desvantagem dele. Mas ambos seguem aí um padrão aí, tem cartão de memória, tem uma boa relação de memória de armazenamento, que são 16 GB, tem memória RAM bom também, digo bom porque seria ótimo se os dois fossem 2 GB, mas somente o A5, certo? Então, para quem está na dúvida, pessoal, eu escolheria, por exemplo, se é para ter uma segurança, se eu sou muito atrapalhado e eu às vezes derrubo no chão, na água, sei lá, muitas vezes na água, né? O celular S5 Mini, mas coloca uma capinha. E o A5 do uso para quem como diz, quer tirar foto, entendeu? Para quem quer um celular tipo com design bacana, um design excelente, que segue a linha tanto do Note 4 quanto do Galaxy Alpha e também aquele design do iPhone que eu sempre tenho que falar, porque basicamente parece que foi copiado, né? Então é isso, pessoal. O comparativo entre esses dois celulares aí da Samsung, tá? Eu não tive nenhuma oportunidade ainda de mexer no S5 Mini, mas eu adquiri o A5, estou mexendo, vou fazer uma avaliação maior ainda, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha que é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!